Vamos falar sobre a interação da programação neurolinguística com processo de coach. E a primeira pergunta que normalmente eu escuto: Ana, programação neurolinguística é coach? E a resposta é não. No entanto, elas interagem muito bem dentro do processo e alcançam rapidamente o resultado que se tanto deseja. Importante dizer que a PNL dentro da estrutura do coach significa clarificar mais o processo, o entendimento sobre a meta, trazer um cliente mais responsivo dentro das sessões, inclusive na entrega do plano de ação, e principalmente quebrar os fatores limitantes de pensamento, de comportamento sobre o que a pessoa sabe que é suas certezas, ou seja, crenças limitantes, ok? Então, dentro de uma estrutura do processo de coach, aplicando programação neurolinguística desde o momento que você se posiciona no mercado como coach até a finalização do seu processo, dá sim maior eficiência, maior resultado e, logicamente, cliente feliz significa que você também vai estar feliz com o sucesso dele. E eu quero contar um pouquinho sobre a minha história, porque algumas pessoas me perguntam: Ana, o que fazer primeiro? Tá? Bom, eu sou Master Coach, Executive Coach, Life Coach, Coach de carreira, ok? E também sou treinadora de programação neurolinguística, sou trainer internacional de PNL e represento o Dr. Richard Bandler aqui no Brasil. Resumo da ópera: o que eu indico, Ana, indico. Faça primeiro programação neurolinguística, onde você vai ter o entendimento completo sobre tudo que acontece dentro da sua estrutura pessoal e, logicamente, o impacto que isso causa, né, como contaminação social, ou seja, nos ambientes que você está. E assim você vai ter mais eficiência para entender como o seu coach representa dentro da sessão ou dentro da vida dele, sobre quem ele é e sobre o que ele faz. Isso é muito interessante, porque ter em mãos estratégias de programação neurolinguística para entender sobre o comportamento, os hábitos daquela pessoa, significa que eu vou pegar na raiz essa situação e vou ajudar a pessoa na condução desse processo. Porque afinal de contas, se eu sou coach, eu fui contratado para isso, para ajudar a pessoa no processo, senão ela faria sozinha. É importante dizer que tanto a programação neurolinguística, PNL, quanto o processo de coach, ambos situam-se no estado desejado, ou seja, quem eu sou agora, como eu estou, o que eu sinto, quais representações acontecem no meu dia a dia, quais emoções passam na minha cabeça. E direcionar para o estado desejado, ou seja, o que eu quero. Direcionar para o que eu desejo. Diferente disso, existem todos os processos terapêuticos, a parte psicológica, né, que trabalha o problema, a raiz do problema. Nós não trabalhamos com isso, nós queremos saber o que a pessoa de fato quer e, em cima disso, trabalhar de forma estratégica para alcançar o tão estado desejado. Isso é muito interessante, porque ambos trabalham dessa forma e por isso que elas interagem tão bem para um processo eficiente, assertivo e com resultado rápido. E é interessante que a PNL em si, ela age muito bem dentro dos processos terapêuticos. E não é por acaso que eu tenho inúmeros terapeutas fazendo PNL, inúmeros psicólogos fazendo PNL, inúmeros assistentes sociais fazendo PNL, áreas da saúde, nutrição, odontologia, medicina, pessoas que trabalham nessas áreas utilizando da PNL dentro dos seus processos. E aí é só ver os inúmeros depoimentos dessas pessoas, o quanto impactou tanto na sua vida pessoal, porque a PNL é isso, ela trabalha dentro de você e fora de você, o impacto na vida profissional. Então, agora eu quero trazer para você de forma mais pontual sobre como a PNL pode auxiliar dentro do processo de coaching. E lógico, não é só isso, nós temos inúmeras estratégias e técnicas de PNL que podem auxiliar. O que eu trouxe aqui pincelei algumas importantes que fazem todo sentido no seu processo e que eu gostaria que você pudesse procurar mais sobre isso, inclusive super convidado a estar em uma das nossas formações de PNL ou algum curso que trabalha a programação neurolinguística aplicada. Vamos lá entender sobre como a PNL pode ajudar você dentro do seu processo. Processo de ensaio mental. E costumeiramente eu falo nos meus treinamentos sobre: se você trabalha com sessões de coach e não desenvolver uma ponte ao futuro adequada, você provavelmente não trouxe um bom fechamento de sessão ou até mesmo de processo para a pessoa que procurou você para estar no trabalho de mudança ajudando ela. Então, o ensaio mental significa dar entendimento sobre quando eu chegar no estado desejado, naquela meta, naquela solução, naquele resultado, como é que eu vou estar me sentindo? Como é que eu vou estar vendo? Como é que eu vou estar escutando? Que são os nossos sistemas representacionais. Além disso,
Quais as submodalidades que vão estar permeando o ambiente, as qualificações desse cenário. Tudo isso é um processo sistemático que a PNL oferece para o processo de coach como uma forma de constituir exatamente o que a pessoa deseja. Trabalhar em cima do foco da solução. Trabalhar em cima do resultado e deixar de lado problemas. É isso que nós desejamos dentro do processo de coach com a PNL aplicada. Esse é o ponto 1. Ponto 2, estratégia. A PNL começou com estratégias bem-sucedidas, entendimento sobre como a pessoa processa os seus hábitos, aqueles comportamentos que quer mudar, como a pessoa interage internamente, pensamento, gatilhos externos e estruturas que impactam diretamente na sua inteligência emocional e assim trabalhar dentro de um processo eficiente, desenvolvendo o quê? A estratégia perfeita para chegar lá. Mostrar para a pessoa como ela opera internamente e quais as modificações podem ser dadas para assim a pessoa chegar no resultado mais eficiente. Porque muitas pessoas chegam num processo de coaching extremamente, vamos dizer, ansiosas, que é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas vamos dizer, com uma expectativa muito alta de que o processo vai dar solução na vida dela. Ocorre que muitas dessas pessoas não entendem que o processo depende dela, que a pessoa que está junto com ela, que é o coach que foi contratado, ele vai ajudar dentro da estrutura do processo. Ele vai ajudar cobrando sobre metas, vai ajudar dando entendimento, dando talvez uma ressignificação, que é um dos pontos da PNL, que a PNL oferece com maestria dentro do processo de coach. No entanto, muitas dessas pessoas, elas acabam não engajando dentro da estrutura justamente porque não entendeu sobre a estratégia, não entende sobre a sua estratégia pessoal, sobre o seu autoconhecimento. Então, por que não utilizar as estratégias de PNL, como a ressignificação, estratégia TOTS e tantas outras que nós temos para ajustar tudo isso? Esse é um ponto muito importante e talvez decisório para o seu processo. Pense nisso, você, coach de carreira, coach de vida, coach que trabalha dentro das instituições, das companhias. Pense nisso que eu acredito que vai ser estratégico para você. O ponto 3 que eu quero trazer para você é sobre gestão de conflito. Quem nunca passou por algo em conflito interno, algo em conflito externo? São vários ambientes, várias situações e que a programação neurolinguística entra dentro do seu processo de coach como algo que vai direcionar para um determinado resultado. Muitas vezes o coach não consegue entender sobre a prioridade, entendimento de prioridade, entendimento de que se tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir algo maior lá na frente. E esse conflito interno, que a PNL trabalha muito bem, essa gestão interna de conflito, onde vai se levantar valores, quebrar crenças e tantas outras coisas, faz com que haja eficiência para não somente um ajuste em sessão, mas também consciência de que a pessoa tem que entender que tudo parte dela e que, acima de tudo, ela pode convencer outras pessoas sobre aquilo que vai acontecer, sobre algo que ela vai ter que abrir mão momentaneamente porque lá na frente vai ser importante para alcançar um resultado. Então, esses conflitos internos são muito bem resolvidos com a PNL, bem como conflitos externos, onde nós vamos fazer ajustes trabalhando associação, dissociação, entendimento de empatia e carisma. Aposte nesse processo do entendimento do squash visual, por exemplo, do gerenciamento do metaposição e tantas outras coisas que a PNL pode oferecer a você como alinhamento de valores dentro do processo de coach. O outro ponto é gerenciamento das emoções. Uau! Quem não deseja trabalhar emoções, ter um dispositivo que quando, vamos dizer, acionado, ele estabelece algo que foi lá atrás organizado para sentir no momento que deseja sentir, como por exemplo, falar em público. Vamos dizer que o coach procura você para desenvolver essa habilidade e você trabalha num processo de ancoragem para que ele desenvolva na hora que tem que desenvolver, trabalhando o seu ponto de vista, fazer uma apresentação, coragem, confiança, motivação, foco, concentração. Tudo isso pode ser instalado e tudo isso pode ser rapidamente aplicado. E vou dizer, desde a âncora mais simples à âncora de encadeamento, que é um pouco mais sofisticada, elas são totalmente eficientes dentro do processo de coach e que você pode aplicar desde o seu primeiro instante, desde a sua sessão experimental, caso você trabalhe com sessão experimental. Metas bem formuladas. A essência do coach é trabalhar com metas, só que a PNL aplicada dentro desse processo trabalhará a ecologia e a parte dos ganhos secundários com relação
ao resultado. E nós sabemos que muitas vezes não conseguimos alcançar sozinhas determinadas coisas porque nós temos essas intenções positivas por trás. Por que não entender com PNL sobre como desenvolver habilidades, competências para alcançar essa meta muito mais rápido, de forma ecológica e contemplando essa parte da intenção positiva que a pessoa ali guarda dentro do seu subconsciente. São vários os papéis da programação neurolinguística dentro do processo de coaching que pode auxiliar você sobre como fazer mais rápido e encontrar o resultado mais rápido. No entanto, quando nós falamos sobre crenças limitantes, a PNL é essencial. Porque ela vai trazer das profundezas da pessoa, ou seja, do subconsciente, os motivos pelos quais ela acredita no que acredita. Entre conseguir fazer alguma coisa, entre não dar certo sobre outra, ou sobre quem ela é, sobre identidade. Então, trabalhe em cima da programação neurolinguística quando nós estamos desenvolvendo habilidades de quebrar crenças, quebrar nossas certezas, trabalhar em um processo de flexibilidade e adaptabilidade com o seu coach. E vou dizer, se nós não entendemos sobre crenças limitantes, o seu processo está perto do abismo. Porque lá na frente, embora você esteja levando todo um processo muito bonitinho, redondinho, lá na frente pode voltar à maneira antiga de pensar e o seu processo não ir adiante, a pessoa não alcançar o que tanto deseja. Vamos dizer, uma meta a longo prazo, que você já vai ter passado todo o seu processo de coach e aí tem um trabalho específico que é deixado somente um posicionamento do coach para fazer, como responsabilidade dele de entregar, sem você estar ali perguntando, e aí, como é que foi o plano de ação? Lá na frente pode acontecer de tudo voltar como era antes, ao status quo. Porque você talvez não tenha trabalhado as profundezas do que são certezas ou não na vida daquela pessoa. E que pode estar trazendo de uma raiz de infância. E que logicamente que está guardadinho, não foi trabalhado, não foi desenvolvido, ressignificado, vem a todo vapor quando trabalhamos em cima de uma ferida. Então, cuide muito sobre crenças. Aliás, quando elas aparecem dentro do seu processo, busque resolver imediatamente. E a PNL tem inúmeras estratégias e técnicas para serem aplicadas e quebrar essas certezas, dando consciência, ressignificando um novo significado e desenvolvendo essas habilidades de mostrar que é possível, é concreto e faz sentido. Além disso, que a pessoa merece que deseja, que ela quer e que ela pode fazer o que quer fazer. Depois deste despertar pela programação neurolinguística, de entender que ela é realmente aplicável não somente dentro da sua vida profissional, para você, como essência, como estilo de vida, por que não desenvolver essas habilidades? Por que não trabalhar essas competências para que o seu programa fique mais fluido, mais consistente e, logicamente, que você consiga mais resultados? Porque, afinal de contas, todo mundo sabe, o resultado do seu cliente é o nosso resultado também. O nosso sucesso está muito coligado dentro do processo de coaching com o do nosso cliente. Então, nós vamos ali na torcida de que ele consiga desenvolver essas habilidades, de que nós conseguimos encontrar essa essência da pessoa e que sim, mudar o processo de como pensar. E isso a PNL ajusta muito bem com o processo de coaching. Então, eu espero que você tenha gostado de toda essa estrutura apresentada. Não esgota aqui as estratégias de PNL a serem aplicadas dentro do processo de coaching, mas sim, eu quero que esse gostinho de quero mais faça com que você procure uma das nossas formações e cursos sobre programação neurolinguística para resgatar isso e colocar dentro da sua história de vida, dentro do seu estilo de viver e dentro dos seus processos de coaching.